Então tá, pessoal, vamos dar início então no Café Petiano. Eu tô com outra aba, tá? Então eu tô aqui no cantinho, ó. Vou dar um tchauzinho. Então, agradecendo, né, o fisioeducador Franklin e falando especificamente um pouquinho do currículo do Franklin, ele se formou em fisioterapia pela Uningá, ele se formou em educação física pela UEM, ele é diretor da Fisioeducador, é diretor também da Fisioeducador Kids e Master, ele é especialista em fisiologia do exercício pela Universidade Federal do Paraná, ele é especialista também em atividade física e saúde pela UEM, e possui formação em microfisioterapia, formação em leitura biológica, formação internacional em posturologia, formação também em terapia manual, pilates e quiropraxia, ok? Pessoal, a organização do café vai ser organizada da seguinte maneira. Vão ser 40 minutos de exposição e 40 minutos para possíveis questionamentos, tá? E os questionamentos, eles vão ocorrer de duas maneiras. Se vocês se sentirem à vontade, pode erguer a mãozinha ali no chat e, assim que possível, realizar sua pergunta ou mandar ela no chat, ok? A emissão de certificados, ela vai ficar ali também no chat, com o link do Google Forms. Então, posteriormente, a gente vai mandar, né, os certificados para cada um que preencherem o questionário, né, da emissão de certificados. E é isso, então passo a palavra agora para o Franklin, para ele falar. E é isso, sinta-se à vontade, Franklin. Maravilha. Bom, primeiramente quero agradecer pelo carinho da professora Larissa aí, e de todo mundo pelo convite, pela lembrança, né? Daqui a pouquinho vou passar os slides para vocês, mas eu gostaria que o tempo que a gente pudesse trocar as informações nesse bate-papo, eu acho que vai enriquecer muito mais do que eu ficar passando informações para vocês sobre a clínica. Então já deixo bem à vontade, posteriormente, caso alguém queira conhecer alguma coisa específica sobre a clínica, que eu vou passar um pouquinho de maneira resumida, para a gente ter o tempo maior do diálogo, porque eu acho que esse bate-papo é bem importante. Eu tive alguns da minha formação com professores, né? A gente aprende muito e enriquece bastante os nossos pensamentos futuros profissionais aí, né? A gente tem uma ideia bacana, a gente fala alguma coisa, a gente vai pescando algumas informações e, de repente, cria algumas ideias que futuramente podem se concluírem, né? Então, eu vou tentar passar de maneira mais resumida possível, tá? O que eu faço, porque se eu fosse falar em cada tema, eu poderia estar aqui falando o dia inteiro, né? Sobre cada serviço que a gente tem na clínica. Então, a gente tem desde criança até idoso, desde a parte emocional, a parte física, com várias técnicas. Então, vou deixar isso para um outro momento, não vou citar algumas coisas, mas eu vou estar apresentando para vocês. O som tá bom para vocês assim? Tá baixo? Como que tá? Tá ótimo. Tá ótimo? Uhum. Tá, deixa eu pegar aqui agora, então. Eu vou colocar aqui para ver se vocês conseguem. Tá. Todos vendo? Sim. Uhum. Sim. Então, maravilha. Vamos lá, então, tá? Então, vou falar um pouquinho, o tema da palestra hoje é fisioeducador, né? O desafio de unir duas profissões e inovar na área. Eu vou falar um pouquinho do meu histórico, na verdade, de como surgiu a fisioeducadora. A Larissa lembrou muito bem alguns pontos que eu sou muito grato a vários professores que eu tive na UEM, em especial, por todo o aprendizado que eu tive, né, e incentivo, e tudo que eu tenho hoje. Tenho uma gratidão enorme, um carinho e um respeito muito grande por todos eles e pela instituição também, né. Então, eu comecei em 99, eu ingressei no curso de Educação Física. E nessa época de 99, então eu tinha 18 anos de idade, né, eu faço aniversário em janeiro, e eu tinha um sonho muito grande, como todo adolescente esportista, de ser jogador de futebol. E como eu era muito ligado a esporte, na época o mais forte era futebol, mas já joguei handebol e outros esportes, tênis, né, até hoje. Mas em 2000,
surgiu uma oportunidade de eu ir para o Japão jogar futebol. E para isso aí, em 99, eu precisava treinar, né, tá bem fisicamente, para poder fazer o teste num time chamado Gamba Osaka, né, lá no Japão. E aí eu precisei parar o curso de educação física, em 99. Então eu não consegui, na época, acho que até hoje é assim, o primeiro ano você não pode trancar. Então eu reprovei por falta. Não meio que desisti, parei para treinar, assisti o primeiro semestre de 99, depois eu reprovei por falta. E aí, em 2000, eu fui para o Japão. Fui para o Japão, um breve resumo, cheguei lá, fui fazer o teste, mas estava nevando na época, então eu precisei ficar uns 2 meses de adaptação, para acabar a neve, para poder fazer o teste. E nesse meio termo, o meu empreiteiro, entre aspas, né, que trabalhava nesse Gamba Osaka, nas categorias de base, na época, ele desapareceu. Não sei se ele adoeceu, se ele... Enfim, nem o próprio clube sabia do paradeiro dele. E ele era brasileiro, né? Não conhecia ele, e acabei não fazendo o teste. Concluindo o resumo aqui, acabei não fazendo o teste, e aí eu acabei voltando para o Brasil. Tive uma experiência enorme, né? Lá com vários, trabalhei no que nós chamamos de arubaito, que é em hotelaria. Tive contato conheci um pouco, aproveitei para conhecer um pouquinho o Japão, cultura fantástica, né? E aí, em 2000, eu voltei em 2000 ainda, para não perder a minha vaga, eu terminei o finalzinho do último semestre de 2000, eu ingressei na UEM, mesmo sabendo que eu ia reprovar por falta e por nota, mas só para poder garantir minha vaga ainda. E aí, em 2001, aí eu retornei no curso de Educação Física. Comecei a fazer Educação Física na UEM, ainda integral, tá? E aí, em 2001, surgiu, tinha a Uningá, né? Ele era voltado mais para a área da odontologia, e surgiu o primeiro curso de fisioterapia na Uningá, era o primeiro curso, primeira turma, e eu conheci os donos da Uningá, conheço até hoje, na verdade. E aí eles me convidaram, falaram assim, você não quer fazer fisioterapia, tá? Você queria fazer isso lá antes? Eu fiquei meio assim, aí eu, enfim, pensava, vou topar, vou fazer a fisioterapia. Então, vou transferir minha vaga de educação física, vou pedir transferência para a Uningá. Quando eu fui pedir a transferência, eu falo que é por Deus, né? As coisas acontecem mal, como está acontecendo agora com a pandemia para todos nós, né? Mas ocorreu uma greve muito grande em 2001. Acho que demorou 7, 8 meses. Foi uma das maiores greves da UEM, né? E aí eu não conseguia pegar a transferência para fazer a fisioterapia. No caso, o curso de fisioterapia ia começar em julho do 2001. Aí eu fiquei lá esperando, estava cursando fisioterapia já na época, e educação física estava em greve. Aí, assim que surgisse a oportunidade, eu ia pedir transferência. Até dezembro virou o ano, 2001 para 2002, não tinha acabado a greve ainda. E aí o diretor da Uningá falou assim, Franklin, por precaução, para proteção da instituição e sua, eu aconselho você fazer o vestibular agora de dezembro aqui na Uningá. Aí eu acabei fazendo o vestibular, e aí me deu um estalo, falou assim, caramba, mas aí eu posso fazer os 2 cursos agora, né? Aí eu, em resumo, levei fisioterapia noturno, integral, e educação física noturno, tá? Durante os 4 anos, então, acabei me formando em 2005, né? Aí em 2005, entre 2002 e 2005, o legal para todos os alunos que estão aí, a gente fala que foi o ano que eu fiz 2 cursos, foi o ano que eu mais fiz coisas na minha vida acadêmica e na minha vida pessoal. Então, eu namorava nessa época, eu era monitor de 2 disciplinas da fisioterapia na Uningá, participava de grupo de iniciação de pesquisa, na UEM também, comecei a minha primeira pós-graduação em Fisiologia do Exercício, eu comecei em 2004, eu estava me formando, estava no último ano, e tinha algumas pós que aceitava formandos do último ano para você poder fazer o TCC já formado, né? Então, comecei a fazer a especialização 1 ano antes de me formar, que daí eu voltei do Japão concentrado que eu queria estudar e queria seguir uma carreira profissional. E aí, no meio dessa educação física, da fisioterapia, me surgiu uma dúvida muito grande, principalmente ali próximo do 2º ano, mais ou menos, que o 1º ano é bem básico as disciplinas, né, das 2 áreas. Aí eu comecei a pensar assim,
puxa, eu gosto de esporte, eu acho que eu vou para a fisioterapia desportiva. Acho que tem tudo a ver comigo, minha vida toda eu fui atleta, né? Então eu vou para a fisioterapia desportiva. E aí eu comecei a pensar assim, mas na educação física, eu vou ser personal, eu vou ser o quê? Se eu for de fisioterapia desportista, o que vai me acrescentar, fora conhecimento, né? O que vai agregar? E aí me surgiu comecei a me refletir, aí eu sou muito de ficar escrevendo, desenhando, e aí me surgiu essa palavra fisioeducador, que na época não existia, né? E aí eu falei, caramba, que legal. Aí eu fui correndo, assim, para tentar registrar a marca, aí criou-se uma marca, aí criou um conceito, na época eu adesivava carro, fazia toda uma parte que nessa época o marketing estava crescendo bastante, não preciso fazer isso aí, toda a área que chegava para mim eu tentava agregar. E aí eu comecei a fazer os dois, a expressão nomenclatura fisioeducador, eu comecei a trabalhar em cima disso, mas sempre refletindo no que eu poderia fazer com as duas áreas e não somente ter a formação, né? Eu queria fazer algo diferente nessa questão do fisioeducador. E aí foi quando eu pensei assim, não, eu vou ter que abrir, todo mundo pergunta, Franklin, o que é esse fisioeducador? Isso depois de formado, logo que eu me formei. Eu falei assim, não, vou ter que abrir um espaço para mim. E aí meu pai, nós morávamos numa casa, aí eu peguei vamos dizer, quase que um quartinho, na verdade, assim, acho que tinha 6 metros quadrados, 5 metros quadrados, eu não me recordo exatamente agora, mas era um espaço bem pequeno. Eu falei assim, eu vou abrir minha primeira portinha, né, e aí falar um pouquinho sobre o que é fisioeducador, já comecei a criar site, tá, mas sempre pensando no diferencial que eu poderia ter, tanto nas duas formações, mas na atuação prática, né, não somente, igual vocês vão entender um pouquinho ali do meio da palestra, que hoje muitas pessoas fazem mais ou menos o que eu trabalho, mesmo não sendo formado nas duas áreas, tá? Então, todo o meu TCC, tanto da educação física, quanto da fisioterapia, quanto das pós, foi se baseado nas áreas de atuação da educação física e da fisioterapia. Porque a educação física também é muito global, assim como a fisioterapia. Eu brinco que tem a medicina, né, a medicina geral, depois tem as específicas, né, ortopedia, dermatologia, geriatria, pediatria, etc. A educação física também, vai da escola a bacharel, treinamento específico para tais modalidades, treinamento academia, saúde, então é muito global, né? E tem algumas intersecções que a gente vai ver mais adiante que contemplam essas duas áreas, e é onde que no caso a fisioeducadora se encaixa, né? Então eu já vou falar um pouquinho sobre a fisioeducador, e mais adiante, em 2012, eu comecei pela prática clínica minha de avaliar adultos, né? Eu percebi que existiam algumas falhas motoras, principalmente nas crianças. E aí eu comecei com um projeto de futsal, tá? Lá na SEMA, dando a aula de futsal, mas lá chamava clínica de futsal. Na verdade, a gente fazia uma aula usando o recurso futsal, a técnica, a modalidade futsal, mas como algo para desenvolvimento motor das crianças, né? Então foi meu primeiro pré-projeto antes de abrir a Fisioeducador Kids, né? Hoje a Fisioeducadora Master fica junto com a Kids, que trabalha adultos e idosos, né? E a ideia era atender pais e parentes, né, das crianças, porque hoje o Kids e o Master fica no mesmo estabelecimento, fica no mesmo prédio, né? E a clínica, que fica mais com a parte da reabilitação, fica num outro espaço, tá? Então, nessa linha de raciocínio, nós tínhamos uma área de atuação da educação física, que abrange uma área enorme de atuação, assim como a fisioterapia, que também era uma área gigantesca na atuação. E essa intersecção entre as duas áreas gerava-se uma briga, na época, muito grande. Um exemplo bem clássico, acho que vocês vão talvez sejam mais frescos na memória de vocês, mas tinha outras brigas também, dos conselhos, com o Pilates. Então, o Pilates, quem que é habilitado? É a fisioterapia, que o Crefito falava uma coisa, soltava uma portaria lá, que é a fisioterapia que tem que trabalhar. Aí depois o CREF vinha e falava, não, isso aí é da educação física, Enfim, então existe uma área, tá, que é uma intersecção, principalmente na área da saúde, né, vamos falar assim, que os dois ficavam brigando, e hoje eles acabam se unindo, né, e foi aqui que
a Fisioeducador nasceu. Então, todo o meu trabalho de conclusão de curso, pegando referencial teórico, foi justamente essa junção, pegava lá o que na fisioterapia falava, o que era saúde, conceito de saúde, promoção de saúde, porque na fisioterapia nós tínhamos uma disciplina e temos uma atuação prática em fisioterapia preventiva, que falava tudo, era até engraçado que parecia que um colou do outro, né? Colocou lá na saúde é isso, e para educação física, saúde é a mesma coisa, como área de atuação, né? Então, essas duas, intersecção dessas duas áreas, ela há 15 anos, então existe essa briga na atuação. Mas, principalmente nos últimos 5 anos, houve uma busca muito grande. Então, por exemplo, tinha hoje profissionais da educação física que realizam cursos de terapia manual, por exemplo, a fazer liberação miofascial. Hoje está na moda, vamos fazer liberação miofascial. Aí os profissionais de educação física fazem cursos para fazer e usa ventosa, usa técnicas específicas que eu não vou falar que seria específico da fisioterapia, mas são técnicas específicas da terapia manual, né? E estão atuando, estão usando isso aí, seja para atleta, seja na academia pós-treino, assim como fisioterapeutas começaram a fazer curso de treinamento funcional. Por exemplo, você vê em reabilitação geral, todo mundo usando miniband, usando exercício de fortalecimento, né? Então, porque existe essa área de intersecção que explodiu, principalmente com pessoas que estavam, como o meu caso, que estavam em dúvida se queriam fazer fisioterapia, ou gostam de esporte, gostam de ir mais da parte de ortopedia, que tinha gosto também da parte de educação física. Então, existe esse nicho de mercado que houve um avanço, e mesmo as pessoas que antigamente trabalhavam, se formaram lá um pouquinho anterior à minha formação, estão se capacitando em técnicas manuais ou em técnicas da área da fisioterapia também, tá? Então, esse complemento está acontecendo. Eu, particularmente, não fico brigando, eu fico apenas observando o que está acontecendo com o mercado, né? Apesar de dar uns palpites quando alguém pergunta para mim, né? Mas eu falo assim que tem profissionais de educação física que fazem técnicas excelentes, até da terapia manual, pela prática do dia a dia, assim como que tem fisioterapeutas que trabalham treinamento funcional melhor do que alguns profissionais de educação física. Então, eles acabam se complementando. E aí, a reflexão que eu sempre deixo por exemplo, uma pessoa que tem uma artrose no joelho, mas poderia ser artrose na coluna, artrose de maneira geral, né? Ele deveria ser atendido por fisioterapeutas ou profissionais da educação física. E aí, se for pensar no conceito de artrose, gente, artrose todo mundo vai ter. Artrose é uma doença degenerativa do envelhecimento. Uns vão ter com um sintoma, que é dor, né? Ou limitação de movimento, articulação, perda de ADM, ou outros não vão ter dor nenhuma, vão conviver normal, tá? E essa pessoa que tem, de repente, essa artrose, ela tem que ser atendida por quem, né? Então, se ela tá, é claro, se a pessoa tiver com muita dor, vai ser pelo físio. Mas se a pessoa tiver uma artrose moderada, que precise fortalecer, mas na fisioterapia, às vezes, não consegue fortalecer. Então, seria o profissional de educação física mais indicado. Então, isso seria apenas para reflexão, né? Que existe ainda uma lacuna muito grande nessa área de atuação, tá? Fazendo essa introdução, vou falar um pouquinho sobre a metodologia e principalmente a nossa filosofia de trabalho dentro da Fisioeducador, seja a clínica, do Kids ou do Master, porque é a mesma filosofia. E para entender essa filosofia, a gente criou, na verdade, não vou falar que a gente criou, mas a gente aborda, né, os pilares da vitalidade, que foi uma nomenclatura que a gente achou que caberia muito bem, e a gente vai entender um pouquinho sobre o que seria essa vitalidade, né? Para a gente falar um pouquinho da vitalidade, só bem para vocês pegarem a linha de raciocínio, a vitalidade a gente parte do princípio daquele processo de autocura que ocorre da maneira fisiológica do nosso corpo. O exemplo que eu passo nas minhas pré-consultas é aquela que a pessoa corta o dedo com a faca na cozinha, né, um exemplo, e aí o seu corpo recebe uma informação que é uma agressão, e ele responde essa agressão com uma resposta fisiológica de se autocurar. Então, passou uma semana, o seu machucado, né, o seu corte cicatrizou. Né? Assim como se a pessoa quebra o braço, né, o idoso vai ter mais
vai ter menos facilidade, você vai ter mais propensão a demorar mais, na verdade, a cicatrização do osso do que uma criança. Por quê? Porque a vitalidade de uma criança, ela é maior do que um idoso, né? Então, entendendo essa vitalidade, ou seja, se a gente tiver com a vitalidade cheia, automaticamente o nosso processo de se autocurar ou de evoluir em determinado tratamento ou evoluir em determinado treinamento, ele vai ser melhor e maior do que uma pessoa que está com a vitalidade mais baixa, tá? Então, entendendo os 4 pilares, nós temos o primeiro pilar, que é o pilar emocional, que a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é isso aí, a parte do exercício físico consciente, a parte da alimentação consciente e a parte da espiritualidade. A gente vai abordar cada uma delas agora, tá? Então, o primeiro pilar que contempla essa vitalidade nossa é a parte emocional. Então, esse pilar da vitalidade emocional, a gente fala que é o controle do nível de estresse ou controle do nível emocional. Tá? Hoje, e aí vamos conceituar o que é estresse. Tá? Estresse a gente considera que é qualquer informação que o seu corpo receba e ele entenda como uma agressão. Né? Então, isso que seria estresse. E qualquer comportamento de resposta frente a esse estresse, na maioria das vezes, ou em alguns casos, pode gerar compensação muscular, como contraturas, pessoas que têm um estresse mais elevado, é muito comum ter tensionamento cervical, doenças ou alterações gastrointestinais, gastrite, úlcera, refluxo, síndrome do intestino irritável, né, até outras doenças como câncer e aí vai, tá? E a técnica que a gente mais utiliza e mais indica nesse controle emocional é a meditação, que é o que tem mais comprovação científica atualmente. Na verdade, a meditação que tem mais comprovação científica chama-se meditação transcendental. Tá? Inclusive, vai ter uma palestra, se não me engano, é segunda-feira agora, depois, quem quiser eu mando o link, tá? Daqui de Maringá, inclusive, mas vai ser professor de fora. E em Maringá, inclusive na UEM, teve um projeto da meditação transcendental, que a ideia era fazer com que a população de Maringá pudesse meditar. Tem várias pesquisas falando de meditação coletiva, tá? Mas não vem ao caso agora a meditação abordar exatamente ela, mas só para vocês saberem que existem técnicas hoje que cuidam do superaquecimento emocional. Eu falo que a gente é igual um celular ou um computador. A gente vai tendo várias informações, e vai sobrecarregando o nosso software, e aí a gente precisa deletar, resetar, colocar na lixeira. E a gente não tem essa ferramenta fisiológica na gente, né? Não é de maneira consciente. E a meditação, ele casa muito bem nesse processo. Tá? Então, esse é o primeiro pilar, controle do nível de estresse. O segundo pilar, que é o exercício físico consciente, a gente fala assim, quando a gente fala que é consciente, é que a pessoa tem que ter consciência corporal e consciência do controle motor. Aí eu vou dar um exemplo bem prático da moda hoje, né? CrossFit. Se a pessoa não tem a consciência e o controle motor adequado, ela vai fazer o CrossFit e vai machucar. Então, quando a gente fala em ter consciência, o primeiro teste que eu faço aqui na clínica nesse tema, eu falo para a pessoa contrair o abdômen. Então, se eu chegar para vocês, falar assim para vocês, todos estão aí hoje, estão sentados, eu falo assim, olha, tenta contrair o abdômen para mim. Vai lá, contrai o abdômen. Boa parte de vocês, se tiverem consciência, e aí vão pensar que todo mundo aqui é da área da saúde, da área da educação física, então deveria contrair o abdômen. Só que boa parte das pessoas, ao invés de contrair o abdômen, murcham a barriga para dentro. Então, se eu falar para vocês agora, ó, murchem a barriga para dentro, muitos vão fazer o mesmo movimento do que fez anterior, que eu falei, contrair o abdômen. E contrair, ele é diferente de murchar. Apesar que murchando a barriga, por você estar vivo, automaticamente as fibras vão contrair, mas não uma contração mais concêntrica, mais eficaz, né? E aí, assim como tem aquela parte da contração, que é que eu estou dando exemplo do abdômen, tem aquelas pessoas que não conseguem relaxar. Então, vou dar o exemplo. Vou alongar a pessoa, porque ela está muito tensa, e fala, ô, dona Maria, relaxa que é a perna para a gente alongar. E a pessoa não consegue relaxar, ela está tensa. Então, a falta de consciência corporal é uma coisa que eu falo que é fundamental, da base de toda a periodização de exercício, saber se ela é muito tensa ou ela é muito com falta de tonicidade, falta de ativação muscular, é fundamental que ela faça esse treinamento físico, né, acompanhado, obviamente, mas com essa consciência. Fora e somado a isso aí, nesse pilar, nós temos o sono. Durante o sono profundo, é o único momento que a gente tem reparação tecidual.
Então, se você faz exercício, aí vamos falar do futebol, que é mais fácil, que é popular no Brasil. As pessoas no calendário brasileiro joga e acaba se lesionando, porque você não dá tempo de recuperação tecidual. Então, a parte de recover, pós-treino, por exemplo, hoje está muito na moda, é muito importante, principalmente para atletas. E aí, porque o lado emocional aqui ficou no centro, né, da nossa filosofia, porque vocês vão perceber que ele vai influenciar diretamente nos outros pilares. Se você está ansioso, por exemplo, com o lado emocional afetado, automaticamente o seu sono não vai ser bom, automaticamente sua reparação tecidual não vai ser boa, automaticamente sua vitalidade não vai ser boa, e a tendência é você acabar adoecendo um pouco mais cedo. Aí depende da fragilidade, pode ir para mais a parte, igual eu falei, do gastrica, mais a parte de tecido muscular, e assim vai, tá? O terceiro pilar é a alimentação consciente. A alimentação consciente começa pela alimentação equilibrada, então a gente não fica abordando a questão de nutricional, todo mundo sabe que verduras, vitaminas, frutas é melhor do que industrializados, né, comidas, as porcarias, fast food, etc. Mas essa alimentação consciente eu abordo bastante, falo sobre o controle da saciedade. Esse controle da saciedade, o exemplo que eu dou é do rodízio, né? Se a gente vai no rodízio, paga caro no rodízio, quer comer um monte, aí espera mais um pouquinho, deixa baixar a comida, porque eu paguei caro, então tem que entrar mais alguma coisa, aí calma que tem a sobremesa ainda. Lembra que estresse é qualquer informação que dê a informação de agressão para você. Então, quando eu como demais, exageradamente, eu estou agredindo o meu sistema gastrointestinal, né? Então, o primeiro controle é o controle da saciedade. Lembrando, novamente, do lado emocional, que pessoas ansiosas acabam não tendo esse controle, comem rapidamente ou de maneira acelerada, não mastiga adequadamente. Tá? Então, isso é muito importante, que é o primeiro aspecto desse pilar. O segundo é a ingestão de água. Então, a água, eu brinco que quando a pessoa fica doente, ela vai para o hospital e a primeira coisa que eles dão é soro, para todo mundo, soro. Vão dar Buscopan, mas todo mundo toma soro. E todo mundo sai bem depois. Por quê? A pessoa simplesmente deu água, entre aspas, né, hidratou o seu corpo. E é fundamental a hidratação para o nosso corpo, para equilibrar nosso pilar da vitalidade, assim como o último, que seria o sol, que é a vitamina D, tá, para contemplar o terceiro pilar da alimentação consciente. O último pilar é chamado de espiritualidade. Aí aqui a gente faz uma diferencia espiritualidade de religiosidade. Então, religiosidade, cada um tem a sua, uma fé, uma religião, né? Cada um acredita naquilo que tem de fé. Tá? A ideia da espiritualidade seria como se fosse um hobby ou um lazer da pessoa, ou seja, é o estado de espírito que ela está naquele momento, por isso que eu falo do lazer, do hobby, que é o estado onde a pessoa vai ficar feliz, vai ficar alegre, ou vai se sentir em paz, né? Então tem gente que une o útil ao agradável, o exercício físico, eu jogo tênis, nossa, eu sou apaixonado por tênis, é meu hobby. Então ele está unindo a espiritualidade com o exercício físico, então fantástico. Mas tem gente que gosta de mexer em plantas, gosta de fazer uma leitura, né? Então essa espiritualidade é o estado de espírito que você tem com você, com as pessoas ao seu redor e com os objetos e coisas que você utiliza no dia a dia. Tá? Esses 4 pilares, eles contemplam o nosso pilar da vitalidade, que estando todo cheio, você fica em nível de proteção, tá certo? Esse pilar, esse pilar da vitalidade, ele é a base para nossas 3 unidades, né? A clínica, o Kids e o Master, tá? Dentro da clínica, nós temos alguns serviços, né? O primeiro serviço é chamado de STAFF, que é chamado de Sistema de Treinamento Associado à Fisioterapia. Esse sistema, na verdade, nós criamos em termos de nomenclatura, mas a gente faz como se fosse uma caixa de ferramentas. Então, eu tenho uma caixa de ferramentas para tratar a pessoa e vou pegar um martelo, vou pegar a chave de fenda, o serrote, de acordo com o que a pessoa precise. Então, eu utilizo técnicas de pilates, plataforma vibratória, game terapia, eletrotermofototerapia, terapia manual, treinamento funcional, palmilha, etc. Então, se a pessoa precisa fazer alongamento, então será que eu vou usar mais o pilates, mais a plataforma vibratória? Se a pessoa precisa fazer uma intervenção de propriocepção, então eu vou usar uma game terapia e plataforma. Ou se a pessoa está muito tensa, está com uma tensão cervical, então eu vou usar eletrotermofototerapia e terapia manual. Então eu abro a caixa de ferramentas e utilizo
cada uma delas. Em algumas clínicas, alguns estúdios e outras academias, eles têm os mesmos serviços, ou alguns diferentes ou semelhantes, mas vendido, entre aspas, à parte. Ó, Pilates é um valor, você faz 2 vezes na semana, plataforma vibratória você faz 1 vez na semana, é com outro professor, eles vendem à parte. Toda a formação que eu vou fazendo, eu vou agregando ao meu atendimento, porque eu quero ver o meu cliente melhorar. Eu não quero vender a técnica, eu quero que ele melhore. Então eu vou usar, como a minha hora é a mesma, eu vou usar todas as técnicas que eu possa fazer para que a pessoa possa melhorar. Então essa que era a ideia do staff, né? As terapias integradas, então, por vocês não se da área da fisioterapia, mas microfisioterapia é muito conhecida na área da fisioterapia, leitura biológica um pouco menos, Psyche menos ainda. A microfisioterapia trabalha com um processo de autocura, por isso que a filosofia dos pilares da vitalidade cai muito bem com essa técnica, né? A leitura biológica também, mas no processo de trabalhar o subconsciente da pessoa. E o Psyche a gente chama de calibração de crenças. Eu não vou entrar em detalhes, quem quiser saber especificamente cada uma delas, depois deixa o meu contato, a gente pode conversar sobre, posso explicar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Mas as terapias integradas seria a junção justamente dessas 3 técnicas e é voltado mais para o lado emocional, tá? Aqui seria mais da parte física, que a gente valoriza o aspecto emocional também, mas essa parte aqui é mais voltada para o lado emocional, tá? Da pessoa, que influencia muito no tratamento, tá? Na Fisioeducador Master, nós temos o atendimento do Pilates, do treinamento funcional. Lá é voltado mais para saúde, qualidade de vida, não é voltado para treinamento tipo alto rendimento, tá? É mais saúde, qualidade de vida, e o atendimento é grupo reduzido. Já na clínica, deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui na clínica já o atendimento é individualizado, a gente não atende em grupo aqui na clínica, somente individual, cada terapeuta, no caso, com o seu cliente / paciente, né? Aqui no Master já o atendimento é em grupo. No Kids, que também é muito bacana, poderíamos estar falando só sobre isso um dia, tá? A gente criou uma nomenclatura também chamada de educação funcional, que a gente associa psicomotricidade associada às inteligências múltiplas. Então, vou resumir assim, bem rapidão, né? A gente considera que cada criança ela tem uma aptidão mais para uma inteligência, ou para um grupo de inteligência. Então, tem pessoas que, acredito que todo mundo já deve ter ouvido ou estudado um pouquinho sobre as inteligências múltiplas, né? Então, se alguém não, de repente, também tiver dúvida, me avisa depois no final, tá? Mas tem criança que é mais voltada para a sinestesia corporal. Vou dar exemplo do Neymar. Neymar é altamente inteligente na sinestesia corporal. Os músicos, né, Mozart, etc., altamente inteligente na área musical. Tem a parte naturalista, inteligência interpessoal, intrapessoal, e etc., né? Então, a gente tenta trabalhar um movimento aliado a essa parte emocional, né? Mas focando nas inteligências. Então, nós temos turmas de 4 meses de idade até mais ou menos 15 anos. Na verdade, o público mais forte nosso é entre 6 a 8 anos. Porque como nós temos o Pilates Kids também, muitos que têm 11, 12, 13, 20 para 15 anos, necessitam de cuidados posturais. E aí acabam já migrando para o Pilates Kids e não para a parte do nosso método Kids, que é voltado, associando ludicidade, recreação, etc., mas voltado para objetivos psicomotores com relação às inteligências múltiplas, né? Aí nós temos as oficinas e o Kids Club, que era quase que um contraturno, entre aspas, só que esse aqui está meio bloqueado por causa da pandemia, tá? Falando um pouquinho sobre as inovações, com relação às inovações das 2 áreas, o que a gente faz com essas 2 áreas da educação física e fisioterapia dentro de tendências, né? Vamos pensar em tendências. Para a gente contextualizar um pouquinho e discutir depois nas perguntas, existe dentro do esporte, aqui pode colocar esporte / atividade física, / exercício físico, né? Existem 4 visões desse esporte, né? Uma visão de alto rendimento, que são o que a mídia passa, o sonho de atletas, né? Que é oposto ao da saúde, tá? E exercício físico voltado ao lazer e exercício físico voltado à educação. Então, aquela intersecção que eu estava comentando com vocês está muito relacionado à parte de saúde, tá? Migrando um pouquinho para a educação, mas muito mais para a parte da saúde, onde que
tende uma crescente muito grande. Então, a gente tem que saber diferenciar, porque exercício de alto rendimento não tem relação com saúde, principalmente naquilo que a gente faz de treinamento, dependendo do que a gente passa para o aluno, no caso, posso estar machucando, lesionando ou sobrecarregando músculos, tendões e articulações, né? Então, dentro da pandemia, houve uma tendência gigantesca de pessoas ficar voltadas mais para o sedentarismo, houve um aumento de sobrepeso, um aumento gigantesco de estresse e ansiedade, tá? Muitas pessoas, idosos, meu Deus do céu, nem se fala porque tem idoso com depressão, ou ficando em depressão, adoecendo por causa da ansiedade de ficar em casa, não ter o convívio social, né? Pessoas com dores posturais, que começou a ficar mais remoto, então ficar muito tempo sentado, aquela pessoa que andava, viajava bastante, agora está mais em casa em reuniões, né? As doenças crônicas, a depressão que eu já comentei, as doenças crônicas como diabetes, pressão alta, tudo isso faz elevar muito essas doenças com a pandemia, e os distúrbios sociais que ocorrem de maneira, hoje menos, tá? Porque as pessoas perderam um pouco do medo do vírus, tá? Já observei na rua, eu estou me cuidando muito, tá? Mas percebo que muitas pessoas ainda sem máscaras, ainda em algum caso se reunindo, etc. Tá? Então, qual que é a tendência hoje, falando um pouquinho da saúde, da parte da postura, do emocional e do social, em 3 nichos de mercado, né? Tanto da educação física como profissões da área da saúde. As crianças, elas têm ficado mais em casa, ou algumas não estão na escola ainda, começaram a ficar mais em tablets, celulares, porque os adultos não aguentam mais, estão estressados com o trabalho, que não conseguem fazer isso, está com problema financeiro, então vai no celular mesmo, fica no celular, e as crianças têm adotado várias posturas, além do sedentarismo, atividade, né, estresse, que tem crianças que estão ficando hiperativas, outras com crise de ansiedade. Então, essas crianças, fatalmente, será um público, um nicho de mercado a se trabalhar nos próximos anos aí pós-pandemia, tá? Vai ter uma crescente muito grande. Na mesma área, se fosse falar com fisioterapeutas, eu ia falar que uma das tendências da área da fisioterapia é tratar coluna. Sempre foi uma das mais indicadas, mais solicitadas, mas hoje é muito comum, até pelo uso da tecnologia, a parte da cervical é a mais abalada, tá? Então, a parte dos adultos com estresse violento, então muitos adultos também, infelizmente, adoecendo. Falando um pouco do lado emocional, quantos casais estão se separando, quantos problemas, né, emocionais de estresse está abalando a estrutura familiar do casal, tá? E automaticamente acaba influenciando no filho também, tá? E indo para o idoso, principalmente a tendência é que esse idoso fique mais frágil. Então, como após mais ou menos 30 anos de idade, que a gente começa a ter um declínio, né, das nossas condições fisiológicas, para o idoso, essa queda é muito brusca. Então, a inatividade que ele ficou ano passado já está trazendo consequência para ele hoje. Então, aquela senhorinha que fazia aqui comigo na clínica, que tinha algumas dores, que é aquela dor normal da idade, ela começou a ter dores agudas, que antes não tinha. Aí essa começou a ter pressão alta, que antes também não tinha. Aí ela começou a comer menos, emagrecer, ficar mais fraca, ficar meio que num síndrome depressivo. Então, são nichos de mercado, tá? Então, por isso eu coloquei aqui um resumo da saúde física, da saúde postural, emocional e social, que a gente pode explorar na educação física também, né? Ou naquela intersecção, que é a minha área de atuação, das duas áreas, da fisioterapia ou da educação física. Tá ok? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento para todo mundo. Eu gostaria muito que a gente pudesse discutir bastante agora sobre qualquer assunto, seja da parte da tendência, seja dúvida sobre o serviço, seja um assunto específico da criança ou do idoso, tá? Para a gente poder trocar figurinha e enriquecer um pouquinho mais aqui a minha explanação. Tá ok? Ok, Franklin. Então, pessoal, é muito interessante isso que o Franklin acabou abordando com a gente, né? Todo o aspecto que permeia a educação física e também a fisioterapia. Eu, particularmente, sou um adepto, depois, né, da graduação de educação física, fazer fisioterapia. Então, assim, já tenho algumas perguntinhas para fazer, tá?
E eu passo a fala agora para a petiana Juliana Santana, que daí ela vai dar os apontamentos. Bom, pessoal, eu quero que vocês fiquem à vontade para enviar as perguntas aqui no chat, ou também para que vocês liguem o microfone de vocês e para a gente fazer essa conversa bem tranquila. De início, eu tenho uma pergunta. Você trouxe ali no começo a intersecção da educação física com a fisioterapia. Você acredita, assim, que pode futuramente ter um terceiro curso, tipo fisioeducação? Isso era uma que eu já discutia, na verdade, na minha formação, na minha graduação, porque era uma lacuna que era, não vou dizer pouco explorada, mas poderia existir, mas eu acho que não vai existir, não. Tá? Não vai existir porque, assim como muito da medicina acaba se transformando em alguma especialização, é mais fácil virar uma especialização do que ter uma outra graduação. Tá? Então, se eu fosse chutar ou incentivar alguém a fazer, eu incentivaria a pessoa a fazer uma pós-graduação nesse formato aí, que acho que ele iria agregar mais específico, né, do que fazer uma outra graduação. Perfeito, obrigada. Nós temos uma questão aqui da Gabriela, que ela enviou no chat. Ela diz: boa noite, professor, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber sobre quais as maiores dificuldades na área de mercado. Na verdade, são várias, precisaria citar, poderia falar de dificuldade financeira, inicialmente, para se construir iniciar. A maioria dos profissionais, tanto da fisioterapia quanto da educação física, não tem a condição de sair abrindo um estúdio, uma clínica que seja, então a maioria começa a atender domicílio, seja personal, por exemplo, né, com seus alunos, seja na fisioterapia também com os alunos. A maior dificuldade eu vejo seria individual. Se a pessoa tem muita pressa, né, em querer fazer as coisas, talvez pode ter sorte, né, mas a maioria das vezes não indicaria, né. Então a dificuldade, outra dificuldade que eu vejo, e aí eu desculpe, tá, da minha sinceridade, mas eu sou bem sincero com todo mundo, então perguntem para mim. Mas tem muitos professores, tá, e vai uma crítica para alguns colegas, tá, que, vamos supor, eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma instituição, tá, de pós-graduação. Mas tem muitas instituições, principalmente as privadas, que, vamos supor, eu sou coordenador da pós de fisioterapia UTI, neonatal. Então eu falo assim, pessoal, alunos, atenção, pessoal, façam isso aí, porque é muito importante, vai agregar muito na formação de vocês, vai ser legal, só que você está escutando isso aí e você quer receber conhecimento, maravilha. Só que, caramba, isso que eu quero, é o neonatal que eu quero para mim fazer? Então, se não é o neonatal, meu amigo, invista naquilo que você tem aptidão, naquilo que você goste. Se você gosta de UTI, vai para UTI. Mas já vi muito currículo mandado para mim, estou cursando formação neonatal, em UTI. Eu falei, mas eu não trabalho com UTI. Então eu fico com pena desse profissional, porque eu não sei se ela está desesperada, porque pode ser também, ela quer o neonatal, mas ela quer um bico para ela poder fazer, ou se ela escolheu errado, e ela está pagando dinheiro, aí estamos falando do mercado lá, né? Está investindo em algo que de repente já não tem, numa formação que para ela não vai agregar. Então, eu tomaria cuidado, né? Então, eu falo, gente, conversa com esse professor, ok, conversa com o outro professor, conversa com outro professor, com outro colega, e tenha várias opiniões antes de sair investindo em algumas formações específicas, tá? É o que eu aconselho aí. Então, a maior dificuldade, eu acho que está na gente, nesses contatos que ficam meio por cima, aí, meio flutuante, né? Nós temos que saber pescar o peixe correto, tá? Franklin, em relação até o pessoal se organizar aí com as questões. Não, uma curiosidade, né? Você disse que você começou a clínica, que era um espaço na casa mesmo, onde você morava, né? Então, eu fiquei curiosa para saber como é que foi, então, a transição, a saída dessa casa até chegar a um espaço. Eu não entrei, não conheço por dentro, mas por fora ele é sedutor, assim, ele é atrativo, e
E está num local bem interessante, tá, né, em Maringá. Vamos lá. Então, pra vocês terem uma ideia, eu moro nesse local ainda, tá? Então, na verdade, era o local, era a casa dos meus pais na época, né? E aí nós tínhamos um quartinho, na verdade, não é um quarto, é como se fosse, era uma área que era uma lavanderia, mas depois era coberta, então era um espaço que não era nem, as dimensões não eram nem geométricas para ser quadrado, ele era meio um trapézio, assim, só cabia uma mesinha, uma mesa de, acho que era 1,5 por 90, que não tinha espaço, né, e tinha uma maca, era isso que eu tinha, né, e eu comecei não pagando aluguel, então, porque eu estava ali na casa dos meus pais, mas eu fiz meu primeiro investimento no Banco do Brasil, então eu fui atrás e fiz o meu primeiro projeto, né, na época era uma... das minhas condições era o que eu podia investir, com a ajuda um pouquinho do meu pai, obviamente, mas eram 10 mil reais, gente, que naquela época se faziam algumas coisas, mas não era nada, na verdade. Como que vai investir 10 mil reais para abrir uma clínica? Eu só consegui comprar a maca, pintar ali e comprar os aparelhos de eletroterapia da clínica, eram 2 na época ali. Aí eu comecei assim. O meu primeiro, aí alunos, olha como que a parte de ser, não vou dizer ser bom aluno, mas a parte de se relacionar bem com os professores, respeitar, por mais dificuldade que um professor possa ter, já tive vários professores que tinham dificuldade em mexer no slide, ou outros aplicavam mais reto projetor, e aí a gente fica criticando mesmo, não, seu professor só fala isso aqui, só lê slide, e só faz isso, só faz aquilo, mas a gente esquece que ele é nosso colega de profissão, e o meu primeiro paciente foi indicado por um professor meu. Então, foi o meu primeiro paciente, esse professor meu, que é o professor Amauri, acho que todo mundo deve conhecer ele, Mauri Oliveira, tá? Foi um grande mestre para mim, e ele me indicou um professor da engenharia civil, que era colega dele. Então, o meu primeiro paciente foi esse professor da engenharia civil. Quando eu falo meu primeiro paciente, foi o primeiro paciente com honorário mesmo, né? Aí, em resumo, eu comecei a fazer os atendimentos, comecei a atender, e aí aquela coisa o pouco, muitas vezes, faz bem, que eu falei da ansiedade, não tem muita pressa, né? Então, eu atendia ele, eu era como se fosse um cristal, assim, eu queria fazer tudo para ele, estava empolgado, ficava mais tempo com ele, queria que ele evoluísse de qualquer jeito, entendeu? E aí a gente se dedica mais tempo com esse cliente. Quando a gente começa a querer atender tudo corrido, a gente acaba fazendo um trabalho mal feito. Então, eu tive essa oportunidade de começar pequenininho, aí atendi um cliente, que foi esse cliente, aí veio um outro cliente, aí começou... e naquela época, ainda tinha profissionais da minha área, da fisioterapia, que até hoje tem, tá? Que fazem umas parcerias antiéticas, eu vou colocar assim, com outros profissionais, eu falo que é parcerias de remuneração. Então, eu te dou uma porcentagem, você indica para mim, eu te dou 20%, 30%, 10%, enfim. E eu não trabalho dessa maneira. Então, se eu estou indicando a professora Larissa, é porque eu confio no trabalho dela, da competência dela, da experiência dela, então eu vou indicar com o maior prazer do mundo. Não tem que receber nada dela, eu quero que ela atenda o melhor que ela possa fazer o serviço dela. E os meus contatos com os médicos todos são assim. Só que eu sei que tem colegas da minha área, tá? Até da área da educação física, que fazem as parcerias, e são parcerias remuneradas, né? E aí eu comecei sempre conversando com alguns médicos, falando... aí demonstrando meu trabalho, eu acompanhava, na época, conseguia ter esse acesso de acompanhar meu paciente no médico. Então, eu ia com ele, estava com horário vago, não, eu vou com você lá, eu quero aprender com o médico, né? Aí teve um caso específico que eu fui com ele no médico, e o médico se sentiu meio que pressionado, meio que como se eu tivesse... Eu queria aprender, na verdade, era um pós-operatório de cirurgia de joelho. Eu fui lá, não, ele está com uma dor, tem artrose e tal, queria entender um pouquinho a cirurgia, está com dor ainda, será que você sugere alguma coisa? Ele pegou o livro, assim, mostrou, eu fiz isso aqui, tudo que eu fiz está certo, foi bem grosseiro. E esse meu paciente ficou pé da vida com ele, e falou, não, tá, saímos, conversamos um pouquinho, e ele tinha um poder aquisitivo alto, e aí ele falou, nossa, eu vou para São Paulo. Aí ele foi para São Paulo, uma outra consulta, com outro médico, aí deu meu telefone, o cara conversou comigo, extraordinário, médico lá de São Paulo, deixou à disposição, deixou o celular dele, falou, explicou, quase desenhou, assim, tudo que podia acontecer, né? E aí temos profissionais fantásticos também nas áreas,
E aí, por eu ter ido lá com ele, eu acabei cativando ele acabou confiando, todo o meu esforço de aprender também, que eu acho que nessa hora de início nós temos que ter humildade e falar assim, eu estou aprendendo, né, estou iniciando esse processo, e aí aos pouquinhos você vai ganhando experiência. E aí eu fui ganhando alguns clientes, até eu começar a fazer as reformas, eu comecei a expandir esse local. Aí dessa linha eu fui peguei um outro cômodo, que já era um quarto, aí desse primeiro cômodo eu fiz uma recepção, e do segundo cômodo fiz a minha área, depois eu peguei a outra área e fui aumentando, e hoje, então cada ano, depois eu fui fazendo uma reforma, né, consegui ter condição de pagar o investimento, e aí tudo que foi entrando eu fui investindo, até chegar uma hora que eu comecei a falar assim, eu vou fazer um mestrado. Aí eu fui fazer o mestrado no CCS, fiz os créditos, estava fazendo todos os créditos, e aí comecei a dar aula na Uningá, inclusive no curso de Educação Física, tive que dar, acho que foram 3 ou 4 anos no curso lá, e a clínica começou a demandar demais e eu comecei a não dar conta. Aí eu parei a minha docência, não concluí o mestrado, porque a clínica me demandou mais, e aí hoje nós temos um prédio que é o maior do que a própria clínica aqui, que é o pé do Kids, que fica ali na Carlos Borges, né, que daí, enfim, também estão convidados para conhecer tanto ali o Kids, aqui a clínica, enfim, para poder vocês conhecerem um pouquinho do espaço, e hoje a clínica está, não vou dizer que está grande não, ainda ela é pequena, tá? Ela é pequenininha, mas dentro das minhas condições, sim, está de bom tamanho. Que ótimo te ouvir em relação a isso, né? Porque ainda mais tem aqui formandos, formandas, e o início, né, de uma profissão é sempre um desafio, e muitas pessoas na educação física acabam desistindo do curso porque já não conseguem entender os limites desse início, né? Que a gente tem que começar pequeno, gradativamente, e acabam abandonando a área. Então, esse teu relato, né, dessa memória de como isso foi se transformando, eu vejo que é bem importante para quem está aqui começando, né, e pensando já nessa etapa da vida, né? Não, sim. Outra coisa importante saber entender se eu tenho um perfil de empreender, se eu tenho esse perfil dentro de mim, ou se eu não tenho. E os dois estão tudo bem. Então, só que se eu não tenho perfil de empreender, eu vou me dedicar, eu vou escolher alguns locais que têm mais semelhança aos meus pensamentos, aos meus valores, eu vou entrar em contato com o professor, e aí, gente, se você tiver a condição de estagiar, entre aspas, começar, não pense em ganhar nada, pense em ganhar conhecimento com esse profissional, e aos pouquinhos você vai as coisas vão, eu sempre falo, conforme você vai caminhando, as coisas vão surgindo, as oportunidades vão aparecendo, sem esforço nenhum, sem você pensar, né? Concentra a gente pensa que vai se formar e já vai ganhar dinheiro, não, vai se formar, vai continuar estudando. Hoje, na área da fisioterapia, quem só se forma na fisioterapia não só se formou, ele vai precisar fazer um curso de formação, vai fazer uma formação em osteopatia, vai fazer uma formação em terapia manual, porque o curso é muito cru. Tá? Na educação física, também, se você for para treinamento, eu mesmo fiz os cursos de graduação da educação física, eles são limitados a especialidades, né? Eles passam uma visão geral para que você possa ter um conhecimento geral e dar a condição inicial de você começar a trabalhar. E aí, óbvio que se você achar que só isso é suficiente, aí já está começando de uma maneira equivocada, nós estamos recomeçando a estudar. E quem está na área da saúde, e a educação física está na área da saúde e da educação, gente, isso dá o resto da vida. Quem está pensando que vai fazer um pós e vai parar de estudar, também já está estagnado, gente. E mais, o pior de tudo isso aí, que a Larissa também estamos do mesmo tempo, entre aspas, que junto com esses conhecimentos novos, essas formações novas, está avançando a tecnologia. Então, a gente também precisa nos ater às formações, conhecimento, mas também ao avanço dessas tecnologias. Muito bom, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Eu entrei na educação física, na verdade, querendo entrar em fisioterapia. A minha única a força superior que me levou para a educação física foi justamente a questão da logística de moradia, sabe? No meu caso, que eu entrei para a educação física com vontade de fazer fisioterapia, porque estou na educação física, mas eu gosto muito da área da saúde, então eu já fui para a área da reabilitação,
já também conheci a área de idosos, a área de população especial, específico obeso, sabe, já participei de algumas reuniões nas UBS, enfim, a gente já tem uma disciplina agora na graduação que se chama Atenção em Saúde, que a gente faz parte de uma turma multiprofissional, que são os alunos de todos os cursos de saúde da UEM, e a gente de Educação Física está incluso nisso. Para quem quer unir as duas coisas, quer especificamente trabalhar e atuar nesse sentido, qual seria a recomendação que o senhor poderia dar nesse sentido, sabe, para quem está terminando da graduação e quer iniciar uma outra ou a especialização? Bom, vamos lá. É difícil para mim, desafiador, tá? Falar para você, ou dar um conselho e falar assim, não faça ou faça, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui é apenas uma opinião, para que você possa amadurecer e conversar com outros colegas também, de repente tem mais opiniões, outras opiniões, e somar, e aí você formular uma ideia, tá? Construir ela e decidir, e ser apoiada por mim, por todo mundo na sua escolha, tá? Mas o primeiro passo que eu acho que você deve pensar nas áreas, conhecer um pouquinho as áreas de atuação da fisioterapia. Então, vou te dar alguns exemplos. Se você escolher trabalhar, um exemplo com osteopatia, tá? Pra você ter uma ideia, osteopatia você não aprende na graduação. Então, olha o detalhe. Você tem que fazer o curso de fisioterapia, para depois fazer uma pós-graduação de 4 a 5 anos, dependendo da escola. Você vai fazer 4 anos de fisioterapia, depois mais 4 ou 5 anos de osteopatia. Um exemplo. Se eu quero trabalhar especificamente com isso, e um critério para entrar na osteopatia é o curso de graduação de fisioterapia, ok, eu acho que vale a pena você fazer. Agora, deixa eu dar um outro exemplo. Não, Franklin, eu gosto de exercício, eu gosto de saúde. Então, eu gosto de idoso, eu gosto de adulto, e eu gosto de trabalhar a reabilitação, assim, na parte de ortopedia, vou dar um exemplo. Tá? Se eu gosto dessa parte, vamos pensar que existem 3 etapas da reabilitação. A primeira etapa, que é a fase 1, que é a fase do pós-operatório, daquela coisa aguda, que hoje está sendo muito fácil fazer, vamos colocar assim. Então, se faz muito fácil. A segunda etapa, que é uma adaptação antes de você ir para a academia fortalecer, por exemplo. Então, se faz pouco choquinho hoje, por exemplo, faz pouco aparelho, e hoje a reabilitação é voltada quase que 90% para exercício ou terapia manual, para exercício. Então, se você for pensar que exercício é o ramo que você vai atuar, vamos supor, você vai trabalhar numa clínica ou numa academia, que tem essas 2 áreas e que você vai ser um instrutor personal desses pacientes ou desses clientes que estão ali, né, ou alunos crônicos. Cara, aí compensa você ir para uma especialização, entendeu? Em vez de fazer o curso de fisioterapia, você vai ganhar tempo, tá? Vai especializar, não vai reabilitar a fase 1, beleza, mas você vai fazer toda naquela área da intersecção, você vai estar pós a reabilitação aguda, indo para adaptação, indo para o funcionamento básico, né? Que é hoje que as pessoas buscam. Agora, se eu gosto de outra área, né, aí é uma outra situação. Gosto de estética, né? Eu sou professor de educação física, mas gosto de estética, aí tem que ser feita a graduação. Mas então vale a pena você primeiro investigar qual o tema que você acha que você mais tem interesse, até somando hoje, se eu fosse atuar como educador físico, eu iria para academia, eu iria para o personal, eu iria para trabalhar com qualidade de vida com idosos, né? Porque para trabalhar com idosos, por exemplo, sem ter algo específico, não precisa fazer fisioterapia inteiro para trabalhar com idoso sendo formado em educação física. Eu acho que o professor de educação física é muito capaz e tem muitas condições para poder atuar nessa área tranquilamente. Tá ok? Entendi. Professor, mais uma pergunta que acabou surgindo. A gente está vendo, né, de maneira macro, o envelhecimento da população, né? Então, a população, de maneira geral, ela está envelhecendo. Se fosse para também, né, repetindo o modelo da pergunta, se fosse para o senhor direcionar os profissionais de educação física voltados para essa crescente de idosos, quais seriam as recomendações que o senhor poderia passar para a gente? Você fala crescente, orientação, você fala com relação à formação, com relação a especializações, isso, assim, ou mercado mesmo? Isso, em relação ao mercado. Vamos lá, então eu vou dar a tendência. Na verdade, assim, todo mundo sabe que a tendência da população é o envelhecimento. Com o avanço da medicina, as pessoas têm envelhecido mais, com mais qualidade de vida. Então, as pessoas antigamente, com 60 anos, eram as velhinhas,
E hoje, a velhinha é 90 anos, entendeu? 75 é novo ainda. Então, 90 anos acaba sendo... Tinha uma senhoria até o ano passado, né, que ela veio a falecer, mas tinha 93 anos, estava na esteira. Então, tá bem, tá? O grande diferencial que eu acredito que vai acontecer, e aí, com isso, as formações, as prestações vão começar a surgir também, por causa da demanda, não vai ser com relação ao exercício. Porque exercício todo mundo sabe que exercício para idoso é importante, todo mundo sabe que trabalho com peso para idoso é importante, por causa dos ossos, exercícios funcionais para aprender a agachar, levantar, é importante. Uma coisa que é ainda pouco explorada, ou de maneira indireta, para a área da educação física, e também para as outras áreas, é essa parte emocional, que é a qual eu trabalho e venho estudado há pelo menos 10 anos, vamos colocar aí. Tá? A influência dos aspectos emocionais na reabilitação, no treinamento. Tá? Então, quando eu falava, na minha época, psicologia do esporte, por exemplo, não tem nada a ver com o lado emocional que eu estou falando do idoso. A psicologia do esporte é específico para o esporte. Lembra que o esporte é alto rendimento na sua maioria das vezes. Agora, a psicologia geral, a psicologia do idoso, porque pensa o seguinte, ó, o idoso, imagine você atendendo, que eu vou contar um caso meu aqui, o senhorzinho fala assim, Franklin, tá bom já, né? Meu filho não me deixa mais andar de carro. Meu filho não deixa eu ir para um lugar sozinho. Né? Não posso fazer nada. Para quê, então? Né? Já tá bom. Então, essa pessoa já está dando um sinal de um início de depressão. Então, se eu só penso no exercício para o idoso, como, vamos lá, levanta, faz 3, 7, né? E não tenho esse valor, essa troca de informação técnica, eu vou falar, porque não basta conversar com o idoso, ou ser querido com ele. Você tem que ser querido com ele, mas você tem que usar algumas técnicas emocionais da área, no caso, não vou falar da psicologia, mas desse abrangente. Então, eu acredito que futuramente vai ser profissionais da área da educação física buscando a formação em psicologia, porque é uma tendência muito grande, não só para idoso, tá? As pessoas adoecerem emocionalmente. Tá? Eu tive, na minha época de graduação, eu acho que a Larissa, não sei se sabia, ou sabe, enfim, nós tínhamos uma colega de turma que ela veio a cometer suicídio. Tá? Enfim, estava nas férias, nas férias, então, e caso de suicídio, por exemplo, não é falado, não é proibido divulgar. E com essa pandemia, dados para vocês, cresceu gigantescamente esses valores para todos os públicos, tá? Enfim. Então, é uma tendência, por causa da pandemia, a pandemia gatilhou vários problemas emocionais. Então, eu acredito que os idosos, a minha avó, por exemplo, super ativa, todo sábado, nós chamamos de bachan, né? Bachan é vó em japonês. Então, a nossa bachanzinha, todo sábado a gente reunia a nossa família toda. Filhos, netos, bisnetos, todo sábado. Era almoçar na minha bachan. E aí, acabou isso. Aí, fazia, em resumo, ela começou a perder peso, começou a cair, tipo assim, aí achamos que era AVC, fez um monte de exame, tudo, hoje vai no geriatra, e estava começando uma depressão. Tá? Então, estou dando um exemplo, e minha avó era super ativa, mora numa casinha que ela tinha uma hortinha dela, e pegava enxadinha, entendeu? Então, dando exemplo particular, mas também de clientes que eu atendo, adultos também, com várias crises emocionais, tá? Então, uma tendência que eu acredito que vale a pena vocês pesquisarem, vocês estão se formando esse ano, o ano que vem também, eu acredito que vai ser uma crescente e um outro nicho de mercado para as pessoas que estão... É novo ainda, óbvio que vai ser uma crescente, né, não é da noite para o dia, mas vai ser um mercado bem interessante para se trabalhar. Beleza, professor, muito obrigado, viu? Agregou bastante. Maravilha. Mais alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade, tá? Acho que nós temos a Mi, né, que levantou a mão. Por favor. Pode perguntar, Mi. Boa noite, professor Franklin. Gostaria de agradecer, primeiramente, pela sua apresentação, agregou bastante. E a minha dúvida, na verdade, é bem parecida com a do Giovanni, que inicialmente minha primeira opção foi fisioterapia, antes da educação física também. Aí, por conta de eu já ter passado no vestibular, passado pelo PAS, acabei fazendo Educa primeiro,
que eu moro aqui na Rua 10 de Maio, que é pertinho da UEM também, por localização, né? Falei, não, vou para a Educa primeiro. Mas eu tenho interesse de fazer fisioterapia, já talvez, ou fazer licenciatura primeiro, né? Só para fechar a segunda habilitação e depois iniciar a físio, já emendado para não parar, né? Que o pessoal fala que para, depois a gente não volta. Aí eu faço estágio no Pilates desde o terceiro ano da faculdade. É uma área que eu almejo na minha atuação profissional, uma área que eu me identifico bastante. Eu sou aluna de Pilates há mais de 5 anos, eu obtive muitos benefícios para mim e eu almejo também, né, alcançar esses benefícios para outras pessoas também. Para o Pilates, você acha que fazendo físio eu vou ter uma visão mais clínica, assim, ou com uma especialização eu conseguiria, que talvez, assim, possivelmente, futuramente, eu queira abrir um estúdio para eu estar fazendo as avaliações dos meus alunos. Com a fisioterapia, eu teria uma bagagem melhor para essa atuação no Pilates? Vamos lá. Leão, legal sua pergunta, e eu acredito que eu vou poder contribuir um pouquinho. Vamos só para, não sei qual, você deve trabalhar com o Pilates global, então para quem não conhece o Pilates de maneira geral, existe Pilates clássico, que a grande maioria não trabalha. Tá? Não trabalha. Pilates clássico não se usa bola, não se usa peso, não se usa teraband, usa os aparelhos do Pilates, o corpo da pessoa ali, não faz flexão de braço, não faz aquecimento, não faz relaxamento. Então esse é o Pilates clássico, que poucas pessoas trabalham, esse primeiro passo. O segundo passo é o global, que coloca um círculo no meio, exercícios de, enfim, né, aéreos, legal. Para você que trabalha com Pilates, se você pensar na área do Pilates como uma pessoa que tem uma dor crônica, por exemplo, e ela não consegue fazer o Pilates, se na sua clínica tiver, ou você quiser, desejar tratar ela antes, sem usar o Pilates como tratamento, aí talvez valha a pena você fazer o curso para você tratar, se for o que você gosta. Mas como você falou que você é apaixonada pelo Pilates, pela técnica do Pilates em si, a formação, como você falou, a visão clínica, a fisioterapia geral vai dar uma visão totalmente global e talvez você até se interesse por outras áreas. Depende se se interessa para a área hospitalar, para a área de ginecologia obstetrícia. É uma medicina, na verdade. Como você já está estagiando, como você já trabalha e tem um sonho de repente, abrir um estúdio para você seu, eu aconselharia você a fazer, de repente, algumas pós, né, ou algumas formações extra para dar bagagem. Por exemplo, tem vários hoje mini cursos clínicos de Pilates. Eu fiz, por exemplo, eu estou fazendo uma outra pós, eu também nunca paro de estudar, tá? Então eu comecei uma outra pós em Londrina, e de terapia manual, e nós tivemos o primeiro módulo que eu fui era Pilates clínico. Pilates na coluna. Falei, perfeito, vai me agregar, eu vou aprender um pouco mais, tá? Aí eu cheguei lá, gente, me decepcionei. Porque eu achei que ele ia passar assim, vou fazer a pessoa tem uma epicondilite. Quais exercícios do Pilates eu poderia usar na epicondilite? A pessoa tem uma dor lombar lá, tá com no quadril. Qual exercício do Pilates eu poderia usar? E não foi abordado dessa maneira, né, que era uma expectativa minha, então não é que está errado o curso, foi uma expectativa minha, não atingiu a minha expectativa. Ele deu o geral, ele falou dos conceitos básicos dos elementos do Pilates, concentração, respiração, força do centro, ele trabalha o global, ele não trabalha específico. Então, se o seu aluno, cliente, ele não é esse aluno agudo, e você de repente não gosta, você ele vai tratar lá com o Franklin, por exemplo, e assim que ele liberar, você volta para minhas aulas do Pilates. Aí ele vai fazer o agudo, vai fazer, sei lá, 10 sessões aqui comigo, e aí ele vai para o Pilates aí com você. Ele vai ter o incômodo, vai ter aquela dor, mas de vez em quando trava minhas costas. Aí você, profissional de educação física, vai poder atender ele. Não precisa ser fisioterapeuta. Antigamente tinha aquela, não pode. Hoje ele pode, porque se for assim, idoso só vai poder ser atendido por fisioterapeuta, porque idoso tem um monte de doença, tem diabetes, tem pressão alta, tem artrose, né? Então, eu aconselharia você procurar algumas formações que agregaria. Inclusive terapia manual, porque tem muita gente que gosta de receber uma massagem lá para soltar, fazer liberação miofascial, então faça uma especialização em terapia manual, sendo profissional de educação física, como eu comentei que tem hoje vários profissionais dessa área fazendo isso, entendeu? Ao invés de
você fazer 4 anos de formação geral que não vai responder as perguntas que você tem, a não ser que você na hora lá possa raciocinar. Então esse meu aluno tem isso aí, então por isso que essa mecânica da lesão acontece por causa disso, que é a parte da biomecânica. Mas tudo isso tem curso de formações extras. Antigamente, eu até falaria para você que valeria. Hoje, eu não acho que você poderia investir mais tempo, dedicação em outras formações para agregar algo que você já escolheu. Tá bom? Muito obrigada. Eu tenho curso de formação no Neopilates também, né? Que é uma metodologia nova, que trabalha com treinamento funcional. Isso. E técnicas circenses, que é mais dinâmico, né? Dá para fazer uns circuitos também. Isso, exatamente. Algo que eu percebo, professor, que até hoje, assim, ainda continua um pouco, que chega a gente lá no estúdio para mim atender, aí pergunta, mas você é profissional de educação física ou é fisioterapeuta? Aí quando eu falo que eu sou profissional de educação física, né, estudante, já fica aquele receio, sabe? Que parece que eles queriam que fosse fisioterapeuta, que eles não têm aquela segurança de estar fazendo aula comigo. Eu vou te contar uma experiência, não é exatamente essa, mas vai servir para você, tá? Quando eu me formei, eu, obviamente, era novinho, né? Então eu tinha uma cara novinha, né? E aí, quando eu falava por telefone, gente, eu não tinha secretária na época. Então, quando eu falava por telefone, atendia, falava, aqui é Franklin, que você precisa, e explicava. Então, ela gostava das minhas explicações, né? Que eu explicava que ela tinha podia ser isso, podia ser aquilo, mas vem conhecer, tá? Quando ela chegava aqui para mim, e ela queria conversar com o Franklin, mas não era esse Franklin de novinho. Aí ela falava assim, você que é o Franklin? Nossa, mas você é tão, tipo assim, tão moleque, né? Não chegava a falar dessa maneira, mas eu sentia aquele preconceito do jovem, que é esse preconceito que você está tendo aí. Mas aí você, com a sua competência, com o seu estudo, você vai explicar para ela o que ela tem, o que ela precisa fazer, quais os benefícios da técnica ou daquilo que ela precisa fazer, quantas séries ela vai precisar fazer, as orientações. Aos poucos, ou no ato que você começar a falar, ela fala assim, nossa, mas ela sabe muito, hein? Aí você vai ganhar credibilidade, vai ganhar novos alunos. Então não faça o curso de fisioterapia só para ter a carteirinha escrita fisioterapia. Não faça. Invista muito mais. Mas eu tenho dificuldade, por exemplo, em falar em público, aí me relacionar com as pessoas. Então eu vou sugerir, invista em curso de verbalização, de comunicação. Vale muito mais a pena do que você ter fisioterapia, porque não... Um outro exemplo que eu passo para os alunos, nota. Ninguém pergunta para mim qual foi minha nota na escola ou nota na faculdade. Ninguém pergunta, a pessoa vem com uma queixa, né, assim como para você, eu tenho uma leve dor nas costas, eu tenho um histórico assim, aí você já vai falar da técnica que é importante disso, que é importante daquilo. Então, toda essa parte da comunicação é fundamental para que você possa ter um crachá de credibilidade. E aí a gente passa por isso. Você não é com uma, não. Várias pessoas olharam para mim, moleque, foi pronto, não quero nem ser atendido. Mas a gente começa a falar, conversar, explicar, e aí coisa que o médico não faz, tá? Então o médico não explica, não quer saber explicar nada. Então, às vezes você tem uma cliente lá que tem uma espondilite. Caramba, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Vai pesquisar. Hoje o Google te fala tudo. Pesquisa o que é espondilite, troca informação com alguns colegas, depois quando ela for lá, olha, seja humilde, fala só, eu estudei que é espondilite, nossa, isso, para tratar, ela vai valorizar você, pode ter certeza disso. Tá ok? Ok, muito obrigada. Prof, só mais uma perguntinha que fica você. Não, eu só ia lembrar que a Johanna tinha levantado a mão, eu não sei se ela mantém. Pode perguntar, gente, fica à vontade, estou aqui. Era a respeito desse preconceito, né, com educadores físicos e fisioterapeutas que ela abordou no finalzinho. Aí já respondeu a pergunta. Eu vou até acrescentar uma informação para vocês. Isso também foi uma puxão de orelha do meu professor Amauri, que algum de vocês pode ter tido aula com ele. Por isso que eu agradeço muito os puxões de orelha de todos os professores, tá? De todos os professores. Tá? Existia um curso, acho que era Fundamento da Educação Física, não lembro exatamente. Tá? Mas era o curso que a gente tinha que fazer as palestras, né, e apresentar para o nosso grupo lá. E nessas palestras era observado até o jeito que onde você coloca a mão,
E não somente o conteúdo, era a forma que você falava no público ali, incluindo vestimenta. Aí é onde eu quero chegar. Que na época eu fiz umas regatas para mim, porque é muito comum o educador físico usar regata. Aí o Amaury puxou ali para mim e falou assim, Franklin, deixa eu dar um conselho para você aqui. Cara, não usa regata. Não pega bem para fisioterapeuta. Aí eu fiquei assim, fiquei pensativo, na verdade, mas depois eu refleti bem e concluí que era uma verdade absoluta. Imagine você andando de chinelo, pochete, regata e bermuda. Entendeu? E aí o fisioterapeuta andando de calça social, jaleco, entendeu? Então, a questão... E aí já tem várias pesquisas, gente. Eu já fiz alguns cursos de comportamento, né? Então, por isso que eu falo da parte do comportamento é importante. Vou contar só esse episódio desse experimento social, né? A pessoa ia na lanchonete, ia uma pessoa lá, e queria saber só, vou chegar na mesa e vou pedir o lugar daquela mesa para mim. Eu falei, senhor, posso sentar nessa mesa aqui? Eu gostaria de sentar nessa mesa. E tinha várias mesas, inclusive desocupadas, mas ele queria sentar naquela mesa. Aí foi fazer o teste. Então ele chegou lá com a roupa, vamos dizer assim, grosseiramente falando, de pedreiro. Tá? Aí ele chegou lá, eu posso sentar nessa mesa? O cara olhava assim para ele, não, eu estou sentado aqui. Não, sim, porque senta ali. E mandava o cara para aquele lugar. Aí foi ver a questão de uniforme. Aí o cara botou o uniforme do policial. Todo policial, chapéu, tá? Chegou lá, a mesma pessoa, hein? Aí, obviamente, com outro público, né? Posso sentar nessa mesa? Na hora o cara levantava e deixava o policial. Aí foi testar assim, mas será que é porque é policial, né? Não, deve ser policial. Foi fazer com cozinheiro. O cara vestido com doma, cozinheiro, só porque estava de uniforme. Aí o cara olhava assim, aqui, ele sentia meio pressionado, e ele levantava, todo mundo levantava e dava lugar para quem estava uniformizado. Então vocês estão se formando, e isso eu aprendi no começo da minha graduação. Na minha graduação de fisioterapia, no segundo para o terceiro ano, eu já usava calça social, cinto, sapato e camisa por dentro. E no curso de educação física eu usava regata, me sentia mais à vontade, mais largado. Mas daí, com a história depois da maioria, eu comecei meio que me policiar na minha vestimenta. Então, a vestimenta, ele também faz parte da nossa venda de imagem. Não quero ficar abordando questão de marketing, tá? Mas respondendo a Lohana, essa questão do preconceito, a gente também pode construir ele, tá? Então, não quero entrar no contexto histórico do que é isso, que tem que aceitar do jeito que é, mas é o que a sociedade nos fala, tá? Então, passando essa informação para vocês, é importante a gente saber se vestir, assim como vai fazer uma apresentação numa empresa, numa entrevista, né? Então isso aí já é bom vocês já começarem a moldar, porque lembre que quem está se formando, não adianta querer mudar hoje, amanhã, ou depois de se formar, né? Todo mundo é meu colega, todo mundo é formado. Só está demorando mais 6 meses, mais 1 ano, mas todo mundo aqui é colega de profissão. Tá ok? Pode falar, Giovanni. Então, Franklin, eu tenho a última pergunta. Com a interação da educação física com a fisioterapia, você acha que o muro que dividia treinamento e tratamento, ele acabou e se extinguiu por completo, ou ainda existe essa divisão? Não, ainda existe essa divisão. Ainda existe essa divisão, mas a divisão agora um pouco mais específica. Tratamento, a maioria é dor aguda, vamos colocar assim. Vou colocar dos pós-operatórios aos travamentos de coluna, aquelas dores mais pontuais e agudas. Às vezes tem gente que está com contratura muscular, que é uma dor, um torcicolo, por exemplo, e tem professor de educação física, entre aspas, soltando o torcicolo, porque ele aprendeu técnicas manuais. Então, não quero entrar aqui no mérito, mas está invadindo a profissão, o outro não está. Mas a tendência não tem como fiscalizar tudo, entendeu? Então, a tendência é ter profissionais melhor capacitados, seja na educação física ou seja na fisioterapia. Por isso que é um incentivo para vocês que vocês se capacitem, vão atrás, busquem especializações, principalmente nas áreas afins seu, né? Seja no pilates, seja no treinamento funcional, seja na musculação, seja para trabalhar com crianças, né? A tendência só não esqueça do lado emocional, que nesse processo todo, que vai ser uma tendência muito grande, pelo menos é uma área que eu trabalho há 10 anos, né? E que faz toda a relação para mim, explica várias lesões que as pessoas têm hoje.
Perfeito. Pessoal, a gente já está encerrando. Caso alguém tenha alguma pergunta, se quiser me se manifestar agora, tá? E caso não surja, a gente só vai pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente tirar a foto final, tá bom? Eu só vou fazer um comentário final, viu, Franklin, que é muito bom ouvir você falar, né? Acho que foi um aprendizado maravilhoso para nós aqui hoje. E eu vi você falar desses pilares, né, da vitalidade, ou seja, nós estamos na área, sabemos, né, da necessidade de organizarmos a nossa vida, né, a partir desses pilares, mas é sempre bom ouvir da forma como você organiza esses conhecimentos e nos traz, porque é um lembrete de algo que a gente acaba se descuidando no dia a dia, né, e que principalmente nesse momento pandêmico em que vivemos, tentar buscar esse equilíbrio, né, desses pilares, eu acho que é uma condição, assim, essencial, né, ou seja, nós todos temos aí as nossas narrativas desse momento pandêmico, né, que se intensificam, então me vi em muitas das tuas falas de dores, tensão, né, eu falei, estou precisando de tratamento, e estou precisando equilibrar os meus pilares também, né, então eu vejo que a tua fala, a tua narrativa, ela toca cada um de nós de um jeito diferente, a partir das experiências que cada um traz consigo e desse momento difícil, né, que todos nós vivemos e, né, tendo que deparar com essas perdas de amigos, de familiares, né, e que é tudo muito dolorido. Então, lidar com essas nossas várias dores, mas também tentando manter a serenidade, né, o equilíbrio e a busca, né, desses pilares que você nos apresenta aqui, que são realmente essenciais. Então, eu fiquei muito satisfeita mesmo com a tua fala, feliz em ver o teu percurso. E também vou falar para a Mauri que você esteve aqui conosco no nosso café, né, que foi lembrado por um professor, sempre uma memória afetiva, né, muito intensa, quando você sabe que teve ressonância de alguma forma na vida de algum aluno. Então, muito obrigada por hoje, por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Lembrando que eu citei o nome da Mauri, gente, mas assim, todos os professores me contribuíram muito em cada um dos seus aspectos, né? Então, até aquele professor que eu não tinha muita aptidão, não tinha muita afinidade por questões metodológicas, da maneira que falava, da maneira, enfim, até ele me agregou. Então, é essa visão que a gente às vezes perde um pouquinho por imaturidade mesmo, né? A gente vai perdendo e depois a gente percebe o quanto a pessoa acrescentou na nossa vida como profissional e também como pessoa, né? Então, agradeço imensamente todos os nossos professores que nós tivemos ali. Alguns, infelizmente, não estão conosco mais, mas eu tenho um carinho e uma gratidão enorme por todos vocês. Ok? Muito obrigado. Obrigada. Então, agora podemos ir para a foto, né, Giovanni? Vou tirar aqui também, quem mais puder tirar. Eu vou mandar no grupo, depois o pessoal manda também para você, Franklin. Isso, muito obrigado, viu? Eu agradeço demais a oportunidade. Quem tiver dúvida, gente, vocês têm as informações minhas, tem o Insta, enfim, manda e-mail, manda direct, enfim, o que for mais fácil, fiquem à vontade, tá? O que tiver no meu alcance para poder responder, contribuir, fiquem à vontade. Obrigada, muito obrigada. Giovanni, você levantou a mão? Isso, só para lembrar o pessoal, né, sobre o preenchimento dos dados para emissão de certificados. Então, se alguém não conseguiu preencher ainda, preenche lá que o link está disponível ali no chat, tá bom? Então tá, pessoal.
Só mais uma coisinha. Eu vou enviar também o segundo formulário para vocês fazerem uma avaliação final, né, da discussão que a gente teve aqui. É muito importante a gente ter esse feedback também para sempre melhorar o projeto. E é isso, pessoal. Eu peço a colaboração de vocês. Muito obrigada. Então, vai lá, Giovana, encerramos, né? É isso, Então, pessoal. Muito obrigado, tá? Pela participação de todos. Agradecendo novamente o professor Franklin por estar aqui com a gente, por disseminar o conhecimento e compartilhar toda essa história de vida aí, que foi muito enriquecedora para todos nós, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.